Bom dia, bem-vindos à aula número 8, Gestão de Banca. Nesta aula vamos não só falar de gestão de banca, mas também abordar um bocadinho o controle emocional, nada de muito complexo, contudo, também iremos falar um bocadinho de controle emocional. Para além disso, dentro da parte da gestão, a importância da gestão de banca, o porquê da gestão de banca e do controle emocional. Vamos falar também de taxa de acerto, porque muitas vezes aparecem em vários sítios que o apostador tem uma elevada taxa de acerto. Contudo, uma elevada taxa de acerto, e eu vou-vos dar exemplos, não quer dizer que seja um bom apostador. Até pode ter uma elevada taxa de acerto, até pode ter 95% de taxa de acerto, contudo, isso não quer dizer, não implica que seja um bom apostador, ok? Depois também iremos falar de tipos de gestão de banca, alguns exemplos, e vou-vos dar um exemplo de uma gestão de banca ruinosa, e para além disso, também vos quero mostrar um sistema aconselhado, um sistema inicial aconselhado, que eu já fui abordando ao longo destas aulas por necessidade, e ter também noção que perder 5, 6, 7 vezes seguidas nas apostas é normal. Nós temos que ter uma gestão de banca que nos permita que perdendo 5, 6, 7 vezes eu consiga recuperar sabendo que eu sou um bom apostador. Ok? E passando aqui ao nosso primeiro slide, que é a gestão de banca, e o porquê dessa gestão de banca, nada melhor que um exemplo. Eu posso ser um excelente apostador, eu posso ser não digo um excelente apostador, mas eu posso ter uma análise corretíssima dos mercados, mesmo em pré-live ou em live, ou seja, pré-live antes do jogo, em live durante o jogo, e nada melhor que um exemplo. Um apostador, por exemplo, tem uma banca de 100 euros, ok? Está a ver um jogo e acha que um acontecimento, ou seja, o back naquela equipa, uma aposta àquela equipa, é uma aposta que aquilo vai ser excelente, tem um valor esperado positivo. Ou seja, e a casa de apostas está a oferecer uma odd bastante boa. Então aposta a 2,25 e ganha essa aposta, ok? Fica com uma banca de 225. Tem a mesma análise para outro jogo em que a odd está a 3.05 e ele acha que a odd justa seria 2.5, por exemplo, e também ganha e fica com uma banca de 686,25. Depois aqui vê outro jogo com uma odd de 1.85 que acha que tem bastante valor e aposta, contudo, perde essa aposta porque apostou sempre em all-in. All-in basicamente é apostar sempre a nossa banca. Como vocês viram, o apostador teve aqui análises bastante corretas, porque se nós formos buscar aqui na nossa calculadora, simples exemplificando para vocês entenderem, a dividir pela nossa odd dá 0,44, o que quer dizer que é 44% do acontecimento ocorrer, e o apostador viu que essa odd tinha valor e ganhou também, como esta odd aqui, a dividir por 3.05, ou seja, a probabilidade do acontecimento acontecer era de 32,79%, e o apostador viu que aquela odd tinha bastante valor e que era algo que poderia mesmo acontecer. Ou seja, estamos aqui um excelente analista de mercado e que entende que as odds são boas, contudo não tem uma boa gestão de banca e levou à falência do jogador, ok? Do apostador. Em suma, o que vos quero transmitir é que o apostador pode ser muito bom, pode ter uma excelente análise de mercado, mas sem uma boa gestão de banca. E eu estou-vos a dar, claro, um caso limite, que é um caso em que o apostador faz sempre all-in, ou seja, aposta a sua banca na totalidade. Fazendo isto, até pode ser um excelente analista, pode analisar muito bem os mercados, contudo, sem ter uma gestão de banca correta, não será um bom apostador e não terá lucros a longo prazo. Ok? Para além disto, uma gestão de banca tem que ser um sistema simples, ok? Não pode ser muito complexo, porque se vocês utilizarem um sistema muito complexo, quando estiverem numa fase mais avançada e estiverem a fazer inúmeras apostas, não terão a paciência de aplicar uma fórmula, por exemplo, para saber a stake que irão utilizar, ok?
Então temos que ter em conta que a gestão de banca tem que ser um sistema fácil, tem que ser um sistema que eu consiga apostar de forma instantânea e não tenha que estar a fazer cálculos que só posso colocar a minha stake, por exemplo, meia hora depois de fazer os meus cálculos. Claro que eu estou a falar em casos extremos, mas é para terem noção e também para não se fartarem da vossa gestão de banca. Porque se eu tiver um sistema muito complicado de gestão de banca, chega a uma altura que é tão confuso que eu vou desistir basicamente da minha gestão, ok? Em suma, pode ser um excelente analista, contudo, não tendo uma boa gestão, não irá ter lucro a longo prazo. Pois eu também vos disse que queria falar da taxa de acerto e que isto é um pequeno à parte, contudo é bastante importante para vocês terem noção que em certos sites aparecem que a taxa de acerto é muito elevada, ok? A taxa de acerto até pode ser 99, 95%, contudo uma elevada taxa de acerto não nos diz, pode-nos dizer, sabendo a média de odds, que por isso é que eu demonstro aqui a média de odds. Contudo, se não tiver a média de odds e nos disserem ter uma taxa de acerto de 75, 90, 80, 99%, não nos quer dizer nada, ok? E nada melhor do que exemplificar. Por exemplo, dizem-nos que a taxa de acerto deste apostador é de 75% em 100 apostas. Quer isto dizer que 75% em 100 apostas, 75% são ganhas, ou seja, 75 basicamente 75 apostas são ganhas e 25 apostas o apostador perdeu, ok? Sabendo que a média de odds do apostador é de 1.10, vamos fazer os cálculos para saber se o apostador teve lucro ou prejuízo. E imaginando que o apostador apostou sempre 1 euro para simplificarmos as contas, 1 euro vezes uma odd de 1,10, isto seria o sinal de euro. Está aqui um pequeno erro, desde já peço desculpa. Sabendo que a odd de 1,10, peço desculpa, o euro era aqui e não aqui. Mas contudo, a uma odd de 1,10 vezes 1 euro, eu iria ter um lucro de 10 cêntimos, ok? Este seria o meu lucro da minha aposta, caso eu ganhasse, ok? Caso eu ganhasse, porque 1 euro vezes a odd de 1,10 eu iria ganhar 1 euro e 10 cêntimos, aqui 1 euro e 10 cêntimos, contudo a minha stake tinha sido de 1 euro, ou seja, menos 1 euro dará um lucro de 10 cêntimos. Então, fazendo as contas, vamos calcular o nosso lucro ao final de 75 apostas. Porquê? Porque a taxa de acerto era 75% em 100 apostas. 75 apostas vezes 0,1, eu tive um green, ganhei 7,50 cêntimos. Calculando o nosso prejuízo, se eu tive uma taxa de acerto de 75%, eu tive uma taxa de não acerto, ou seja, de apostas erradas de 25%, que em 100 apostas são 25 apostas, 25 vezes 1 euro, eu tive um prejuízo de 25 euros. Saldo total, lucro de 7,5 menos o prejuízo de 25 euros. Eu, na totalidade, já contabilizando o meu lucro, eu tive um prejuízo de 17 euros e 50 cêntimos, ok? É isto que eu vos quero transmitir. O apostador tinha uma taxa de acerto muito elevada, ou elevada, digamos assim, de 75%. Contudo, se ele tiver uma média de odds muito baixa, não nos quer dizer nada, até vai ter prejuízo. Teria que ter uma média de odds bastante superior para sair em green, ok? É isto que eu quero que vocês tenham em mente. Uma taxa de acerto elevada não nos quer dizer que seja um bom apostador e não quer dizer que tenham lucro ao final do mês, ok? Porque em 100 apostas ele irá, como nós vimos, sair em red. Então, passamos ao nosso slide seguinte, que são diversos métodos de gestão. Eu sempre falei até agora que é utilizar uma stake igual a 10% da banca e é a gestão que eu recomendo nesta altura. Contudo, existem outros métodos de gestão que eu vou falar aqui, que eu vou falar o método de Martingale, depois temos o método de gestão Raw of Numbers e sistema Kelly.
semelhantes ao sistema Martingale, e eu quero-vos mostrar basicamente, e para terem o cuidado, porque existem muitos apostadores que vão à falência por causa disso, que é o sistema de Martingale. E porque é que o sistema de Martingale corresponde a uma bancarrota, ok? Exemplificando aqui o sistema de Martingale, nós temos um euro. E nada melhor para demonstrar o sistema de Martingale que uma moeda ao ar, em que temos cara e que temos coroa, ok? E vamos apostar, por exemplo, que apostando 1 euro, se sair cara eu ganho 1 euro, se sair coroa eu perco 1 euro, ok? Então a moeda foi lançada ao ar e saiu cara, ok? Muito bem, eu ganhei 1 euro. Muito bem. Contudo, se tivesse saído coroa, vamos analisar o que é que aconteceria. Se saísse coroa, eu perdi 1 euro. E o que o sistema de Martingale nos diz é que eu vou duplicar a minha aposta anterior. Basicamente, vou recuperar a minha perda ganhando um valor, ok? E o que isso corresponde era a apostar 2 euros. Se saísse cara eu ganhava, se saísse coroa eu perdia, saía cara eu ganhava 2 euros, ficávamos muito felizes porque teríamos ganho 1 euro, porque já tinha perdido este euro aqui, não é? E se saísse coroa eu perdia mais 2 euros. O que é que o sistema de Martingale me diz? Eu deveria continuar apostando o dobro da minha perda. Apostaria 4 euros, se saísse cara eu ganhava e voltaríamos sempre ao início, como nesta fase e como nesta fase. Quando eu ganho, volto sempre a esta fase. Se saísse coroa, eu perdia 4 euros, então eu iria apostar outra vez, duplicando a minha perda e basicamente iria estar sempre neste ciclo. Apostava 8 euros, se saísse cara ganhava, voltava ao início, se saísse coroa perdia e depois iria apostar 16 euros. O porquê de multiplicar a nossa aposta? Basicamente vamos olhar para estes 4 euros. A minha aposta. Porquê que eu aposto 4 euros? Basicamente porque é esta perda que eu tive, mais esta perda que eu tive, mais o ganho que eu quero ter, que é de 1 euro. Ou seja, 2 euros mais 1 dá 3 euros, mais 1 que eu quero ganhar é 4, ok? Por exemplo, para esta aposta 8, porquê? Porque eu primeiro quero recuperar o dinheiro que eu já perdi, 4 mais 2, 6, mais 1, 7, e para além disso quer ter o lucro de 1 euro e por isso aposto 8. Claro que aqui, nesta análise, eu estou a fazer sempre uma análise de 50% de sair, ou seja, a uma, não 50% de sair, mas a uma odd de 2, mais correto, ok? Caso eu ganho o que apostei, caso eu perca, vou perder o que apostei. Se eu utilizasse uma odd diferente de 2, teria que fazer os cálculos. Contudo, o sistema de Martingale foi principalmente desenvolvido para a roleta, por exemplo, e apostando numa cor. Se sair essa cor, eu ganho o que apostei. Se não sair essa cor, eu não ganho aquele valor. E é para vocês entenderem que a longo prazo isto vai sempre multiplicando e as perdas vão ser enormes. E nada melhor do que fazer um gráfico em que temos a nossa aposta, aqui o número de apostas, e aqui a stake que nós temos o que utilizar. Por exemplo, isto aqui corresponde à primeira aposta. Eu apostaria, não temos aqui o valor, porque isto depois é quase, comporta-se como muito parecido a uma exponencial, se não é mesmo uma exponencial. Para quem não sabe, uma exponencial é uma linha que vai aumentando o seu declive ao longo, neste caso, do número de apostas. Ou seja, não é linear, não tem uma subida assim, mas sobe cada vez mais, subindo exponencialmente, subindo cada vez mais. Ou seja, o espaço entre 10 e 12 é 1, o espaço entre 12 e 14 ainda vai ser menor, porque a subida vai ser maior. Basicamente, nada melhor que analisarmos. Eu teria na primeira aposta que apostar 1 euro, na segunda aposta apostava 2 e sempre por aí adiante. Se eu perdesse todas estas apostas, à minha sétima aposta eu teria que apostar mais ou menos 260 e tal euros, acho eu.
Se eu perdesse 10 apostas seguidas, se eu perdesse 9 apostas seguidas, na minha décima aposta teria que ter 500 e tal euros. Se eu perdesse 10 apostas seguidas, da minha décima primeira já teria que ter 1050, 1024 euros, mais ou menos. E por aí adiante. Como vocês estão a ver, quanto maior a sequência negativa de resultados, maior é a stake que eu vou apostar. E para uma banca, como vocês podem ver, na minha décima primeira aposta eu já teria que ter 1000 e tal euros, o que corresponde que na minha décima primeira aposta eu teria que ter uma banca já de 2000 e tal euros. Como nós sabemos que a nossa banca é finita, não é infinita, ou seja, nós temos um valor estipulado para a nossa banca, nós iremos estar sempre em perda, porque as sequências de 10, 11 vezes seguidas acontecem e é normal. Não vos vou dizer que a probabilidade disso acontecer é muito grande, porque não é grande. A probabilidade disso acontecer não é grande. Contudo, são sequências que acontecem. E no dia que acontecerem, vai-nos levar à bancarrota e vai-nos levar basicamente, digamos assim, à desgraça, porque iremos perder todo o nosso dinheiro investido. Como vocês podem ver, a subida do gráfico é cada vez maior. A nossa décima primeira aposta já temos que ter uma stake disponível de 1024 euros, que corresponde a uma décima primeira, ou seja, na décima primeira aposta corresponde a termos uma banca de 2025 euros, mais ou menos, penso eu. Ou seja, na décima primeira 2000 e tal, na décima segunda 4000 e tal, na décima terceira 8000 e tal, na décima quarta iria corresponder a 16 mil e tal, e disparar para aqui o gráfico, ok? Por isso o sistema de martingale é basicamente um sistema de falência e desde já eu vos aconselho a terem cuidado, muito cuidado nesses sistemas. Visto o primeiro sistema, que era aqui os 10% da banca que já tinha falado, o martingale, que foi o que eu falei agora, o sistema Raw of Numbers e o sistema Kelly é um sistema semelhante ao martingale, ok? O sistema Raw of Numbers também a stake aumenta sucessivamente quando se perde, à semelhança do martingale. Eu perco uma aposta, aumenta a minha stake, perco, aumento, perco, aumento, perco, aumento, perco outra vez a aposta, aumento, perco, aumento, até ganhar e até voltar ao início. E o sistema Kelly é um sistema um bocadinho inverso. A stake vai aumentar quando se ganha e a stake diminui quando se perde. Contudo, o sistema Kelly também é um sistema bastante complexo, sempre necessário calcular stakes e por isso não é recomendado, ok? Por isso eu deixo-vos desde já terem muito cuidado com o martingale, com o Raw of Numbers, não os utilizarem definitivamente. É um conselho pessoal, cada um segue se o achar correto ou não, mas pessoalmente, e como vocês podem ver em diversos sítios, o martingale não é um sistema benéfico, ok? Em termos da stake de 10% da banca, e eu também agora vou estipular melhor estes 10% da banca, é um sistema fácil e fiável, ok? E aqui o sistema aconselhado que são os 10% da banca, como eu já vos disse. Mas nesta fase já vocês convém terem um Money Bookers, ou um Neteller ou um PayPal. Porquê? Porque imaginemos que a nossa banca é de 100 euros. Se eu tiver a minha banca de 100 euros na Bet365, o que vai acontecer muitas vezes é que ao trabalhar um jogo, esse jogo está, por exemplo, um Real Madrid-Barcelona, em que eu tenho os 100 euros na Betfair e rapidamente aposto, faço 5, 6, 7 apostas e dou por mim e já utilizei a minha banca toda naquele jogo. O que não é aconselhável. O que é aconselhável peço imensa desculpa, neste jogo neste sentido, é terem a vossa banca total, ou seja, os 100 euros no Money Bookers e terem as vossas stake na Bet365, ok? Por exemplo, vou trabalhar um jogo Barcelona
Barcelona-Real Madrid, em que eu sei que eu tenho que utilizar 10% da minha banca. Este é o que eu prevejo e o que é o sistema aconselhável. Então, tenho 100 euros na minha banca da Moneybookers ou da Neteller ou PayPal, como vocês preferirem, e coloco 10 euros na Bet365. Como vocês viram, a passagem do Moneybookers para a Bet365 é free, ou seja, não tem custos, não tem taxas de transferência de dinheiro. Tanto colocar pelo Moneybookers para a Bet365 como da Bet365 para o Moneybookers ou para a Neteller ou para o PayPal. Para além disso, é um sistema muito rápido. Por isso, o que vocês podem fazer agora é definir a vossa banca de 100 euros. E eu hoje vou trabalhar às 15 horas o Barcelona, às 17 o Real Madrid e às 20 e às 19 o Atlético de Madrid. Então às 15 horas eu vou trabalhar o Barcelona, muito bem, então deixa-me passar 10 euros da minha conta Moneybookers para a Bet365 e fico com 10 euros na minha Bet365. O que eu vou fazer é, durante o jogo, eu sei que vou fazer mais do que uma aposta, vou fazer 3 ou 4, então divido esta minha stake na casa da Bet365 em stakes de 2 ou 5 euros. Se eu pensar que vou fazer duas apostas em stakes de 5 euros, se eu pensar que vou fazer 4 apostas em stakes de 2 euros e meio, se eu pensar que vou fazer 4 apostas em stake de 2 euros e meio, se eu pensar que vou fazer 5 apostas em stakes de 2. Mentalmente, logicamente, não dará para partir uma stake na Bet365. Mas assim eu sei que, apostando em 5 mercados diferentes, aposto em cada mercado 2 euros e a minha stake total é de 10 euros. Imaginemos que no final do jogo do Barcelona eu ganhei e fico na minha casa de apostas na Bet365 com 13 euros. Imaginemos assim. O que eu aconselho aqui é passarem esses 13 euros, ou seja, a vossa stake era de 10, então passarem esses 13 euros para a banca e ficam aqui na banca com 93 euros e aqui com 10 euros, ou seja, no total iriam ficar com 103 euros. O porquê de eu aconselhar isto? Muitas vezes nós trabalhamos 2, 3 jogos por dia e começamos com uma stake de 10 euros. No primeiro jogo corre muito bem e eu fico no final com 13 euros. O segundo também corre muito bem e eu fico com 20 euros. E depois no último, utilizando os 20 euros, alguma coisa corre mal e eu perco a minha stake toda. Se eu tivesse passado o meu valor, o dos ganhos, para a minha banca, se vocês virem o que aconteceria era o seguinte: eu teria passado os 3 euros e depois os 7 euros, ficava aqui com um ganho de 10 euros e se eu perdesse a minha stake no final, eu ficaria sempre com uma banca de 100 euros e não com uma banca de 90. Eu não fiz um exemplo aqui no PowerPoint, mas rapidamente, exemplo 1. Eu tenho uma banca de 100 euros, passo para a Bet365 10 euros, que irá ser a minha stake, e no primeiro jogo eu tenho um lucro de 3 euros, no segundo jogo eu tenho um lucro de 7 euros e no terceiro jogo perdi. Perdi o valor total, ou seja, 20 euros. Ok? E vamos pôr a segunda hipótese. Eu tenho uma banca de 100 euros, passo para a Bet365 10 euros e no primeiro jogo eu ganho 3. Basicamente nada melhor que colocar aqui. No primeiro jogo eu ganhei 3 euros e passei estes 3 euros para a minha conta Moneybookers. Eu tinha na minha conta Moneybookers 7, porque tinha passado 10 euros da minha conta Moneybookers para a Bet365, então eu tinha ficado com 90 euros, ok? No primeiro jogo eu tinha ganho 3 euros, então o que isto quer dizer é que, passando estes 3 euros para a minha conta Moneybookers, eu ficaria com 93 euros na minha conta Moneybookers. Eu no segundo jogo tinha ganho 7 euros, ou seja, mais 7 euros eu tinha
passava esses 7 euros para a minha conta Moneybookers, ficava com 100 euros na minha conta Moneybookers e no terceiro jogo eu perdi a minha stake. Mas a minha stake neste caso iriam ter sido só os 10 euros, ok? Porque eu tinha passado o meu valor todo. Fazendo as contas, eu tinha ficado com 100 euros na minha conta Moneybookers, onde existe a minha banca, e tinha ficado com 0 euros na minha conta Bet365. No primeiro caso, eu tinha 100 euros na minha Moneybookers, tinha colocado 10 euros na minha conta Bet365, logo tinha ficado com 90 euros na minha banca. No primeiro jogo eu ganhei 13 euros, tinha ficado com 13 na Bet365. No segundo 7 euros, tinha ficado com 20 euros na minha Bet365. Mas no terceiro jogo eu utilizei os 20 euros e perdi. Ou seja, o meu saldo final iria ser de 90 euros contra um saldo final, neste caso, na segunda hipótese, de 100. Ok? Era isto que eu queria que vocês vissem. Qualquer ganho que vocês tenham, passem para o Moneybookers, porque assim, caso haja uma perda, a perda vai ser menor. Ou seja, existe uma variância de banca menor e é mais controlada, ok? A vossa gestão fica mais controlada. Posso apagar aqui o nosso bloco de notas. Por isso, e resumindo, tendo uma banca de 100 euros, temos aqui uma stake de 10, vamos utilizando esta stake de 10 que podemos dividir em mini stakes de 2 euros ou 5 euros e qualquer ganho que nós tenhamos na casa de apostas, aqui seria a Bet365, esta casa de apostas, qualquer ganho que nós tenhamos aqui, passamos para a Moneybookers. Basicamente isto vai diminuir a variância da nossa banca, ou seja, o intervalo de valores da nossa banca vai ser menor e assim vai ser muito mais controlado, dando-nos maior estabilidade em termos financeiros e em termos emocionais. Claro que agora a gestão de banca é muito importante ao início, mas muito mais importante irá ser quando nós tivermos uma banca, por exemplo, de 10 mil, 20 mil euros, ok? É bastante importante nós termos uma variância pequena e não andarmos com uma variância de bancas entre 15 mil, 25 mil, 10 mil, 30 mil, ok? Nós queremos manter ali a nossa banca perto dos 20 mil, então esse intervalo, se estiver ali entre os 19 e os 21 mil, é muito melhor e é muito mais seguro. Passamos aqui ao nosso próximo slide, que nos apresenta a próxima aula. Na próxima aula nós iremos continuar isto da gestão de banca, mas algo muito mais prático agora, em que vocês terão acesso ao anexo número 1, que é a gestão anual, que é uma folha de Excel que corresponde à gestão anual, e terão também acesso à folha anexo número 2, que é a folha de metas de referência. Basicamente, a folha de gestão anual permite-vos vocês verem, colocando todas as apostas que vocês fizeram, permite-vos verem ganhos e perdas, estudarem onde ganham mais, estudarem onde ganham menos e de que maneira é que vocês podem aumentar os vossos ganhos. Para além disso, também ajuda ao controle emocional, porque muitas vezes quando eu tenho uma perda, é uma perda de, sei lá, 80, 60 euros, vamos imaginar, e com a folha de gestão eu sei que ao fim de X tempo eu tenho aquela perda recuperada. Para além disso, a folha de gestão de metas de referência basicamente é para vos darem um seguimento mensal, para vocês terem uma noção, para vocês terem objetivos, contudo esses objetivos não serem eu tenho que fazer aquilo só porque sim, só porque está na folha, ok? Para vocês terem uma referência, basicamente, e também para vos automotivar. Eu posso abrir aqui rapidamente o anexo número 1 e dar-vos um cheirinho deste anexo número 1, ok? Este anexo número 1, vocês têm aqui uma tabela, é um ficheiro Excel, basicamente, em que vão inserir aqui diversos fatores e colocando aqui vai-vos dar lucros mensais de janeiro, de fevereiro, março, também os mercados em que vocês trabalharam. Esta folha é muito mais vocacionada para futebol, também tem aqui a parte de múltiplas, mas é principalmente os mercados de futebol.
mas também terá outros desportos como ténis, basquetebol e, vou abrir isto aqui, e futsal americano, ok? Dará-vos imensas possibilidades e para vocês estudarem. Para além disso, também temos aqui a folha de metas de referência que irá ser o anexo número 2, ok? Basicamente é um gráfico em que vocês, tendo uma banca inicial, aumentando uma X percentagem mensalmente, podem ter o lucro pretendido irá ser de X, e este é o real que vocês têm. Basicamente, e é para vocês terem uma referência. Para além disso, e deixo desde já, sempre que nós trabalhamos em gestão, principalmente na próxima aula, e começarmos com as folhas de gestão de banca, vamos trabalhar em percentagem, ok? Não interessa dizer que eu ganhei 1000 euros, porque eu posso ter ganho 1000 euros com uma banca de 25 milhões, que é praticamente nada, ok? Se eu ganhar 1000 euros com uma banca de 2000, eu fiz 50% da stake. Se eu fizer 1000 euros com 1 milhão, eu fiz 1% da stake, ok? Então, 50% da stake é muito superior, ou seja, o meu ganho é muito superior. É isto que eu quero que vocês comecem a entender, principalmente na próxima aula, que vai ser aula número 9, folha de gestão, que é o anexo número 1 e também o anexo número 2 que falta aqui, ok? Muito obrigado e até à próxima aula.